Graça e paz, amados. Igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite eu quero trazer para vocês uma palavra, uma reflexão, um devocional sobre o seguinte tema: as aparências nos enganam. As aparências enganam. O nosso texto nessa noite se encontra em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Vamos à leitura da palavra? Fala assim: Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, corrigindo. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Se você estivesse procurando um rei em 1500 a.C. e os israelitas estavam procurando um rei, queremos um rei, como todas as nações possuem um rei, assim nós queremos um rei. Antes o governo era teocrático, agora eles queriam um governo monárquico, da monarquia, queriam um rei como os outros povos. Saul definitivamente prenderia sua atenção. Fisicamente imponente, ele era de uma família rica e proeminente. Alguns estudiosos até especulam que Saul fosse excepcionalmente atraente. A aparência de Saul, porém, não podia competir com alguns severos riscos pessoais. Saul tinha alguns problemas de alma, de caráter. Como rei, Saul repetidamente desobedeceu a Deus. Ele tomou decisões impulsivas e tolas. Saul também carecia de autoconfiança, o que o levou a extremos acessos de ciúme. Saul passou a ter ciúmes de Davi, a invejar Davi, a odiar Davi, a querer assassinar Davi. Lançou até a lança contra Davi, acho que várias vezes. Ele se tornou um governante assassino, instável e paranoico, bipolar. Quem poderia imaginar que um jovem de tão boa aparência se tornaria um rei tão terrível como Saul? A nossa cultura se apoia em aparências exteriores. A palavra diz que o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. O coração fala da mente, fala da alma, fala sobre a psique, sobre o centro de nossas emoções. Isso é a alma. A nossa cultura se apoia em aparências exteriores. Hoje se valoriza muito o ter e não o ser. Se valoriza muito a aparência. As pessoas que não são tão bonitas tendem a ser discriminadas pela sua cor, pela sua cultura, pela sua posição social, econômica, financeira, pela cor da sua pele, pela sua beleza física, né? Onde mora, pelo seu transporte, quanto ganha, qual a sua profissão, quantos diplomas, quantas formaturas. Gastamos bilhões de reais todo ano em roupas, cosméticos, equipamentos de ginástica. É o culto ao corpo, desenvolvidos para fazer-nos parecer melhor do lado de fora. Mas quanto tempo e dinheiro estamos dispostos a gastar para investir no aprimoramento interior do nosso coração, da nossa alma, das nossas emoções? Comprometa-se hoje a gastar tempo desenvolvendo caráter. Reputação é aquilo que você é diante dos outros, e caráter é aquilo que você é em todo o tempo, quando ninguém está vendo. Desenvolva o seu caráter. Todos nós estamos em obras, ninguém está pronto. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o maior apóstolo da Bíblia, escreveu 3 cartas bíblicas. Ele disse: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Comprometa-se. Devemos nos comprometer, eu, você, nós, a gastar tempo desenvolvendo o caráter, memorizando as Escrituras, a palavra, a lei do Senhor. Pode ser um mandamento ou resumir-se a Escritura inteira. Tudo é progressivo, não é da noite para o dia. É como diz ao Salmo 1, versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual não resseca, não murcha quando vem o calor. Na estação própria dará o seu fruto, e tudo que ele fizer será bem sucedido e prosperará. Meditação diária na palavra, é o que Deus falou para Josué. Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação diária na palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 14, 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está chegando aqui um pessoalzinho abençoado. Então, comprometa-se hoje a gastarmos tempo. Jesus falou para os discípulos lá no Getsemane, quando ele estava próximo a ser crucificado: nenhuma hora pudesses velar, vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nenhuma hora vocês passem em minha presença, em oração, em leitura bíblica, em meditação da palavra, em outras palavras. Nenhuma hora vocês conseguem estar na minha presença. Comprometa-se com Jesus, com a palavra. Memorize as bem-aventuranças. Outros textos bíblicos da palavra, da Bíblia Sagrada, o livro sagrado. Leia um bom livro sobre algum aspecto da vida cristã, no qual você precisa de ajuda. Admita suas fraquezas. Seja vulnerável. Peça ajuda quando você precisar. Gaste algum tempo do dia em oração. Peça a Deus força quando você estiver desanimado, sem coragem para ler a palavra, para orar, para louvar, para adorar. É uma luta da carne contra o espírito. Tem um pastor que diz que a Bíblia nunca veio voando para ele como leia-me. Nunca veio, nunca aconteceu. É um compromisso. Meditação diária na palavra. Jesus também falou que o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Leia um bom livro, gaste tempo na presença do Senhor, ouvindo louvores, adorando, lendo a palavra, orando. Faça um jejum. Peça a Deus força para eliminar os maus hábitos e comece outros bons hábitos. Jesus também falou assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então temos que pedir a Deus força, ânimo, coragem, disposição. A palavra diz assim: diga ao fraco, eu sou forte.
A palavra diz que não foram muitos sábios segundo a carne que foram chamados, muitos poderosos, muitos de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para envergonhar as que são, para aniquilar as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, as que não são. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Paulo diz, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas a palavra diz que o justo é intrépido como um leão. Os teus inimigos virão contra ti por 7 caminhos organizados, mas ficai parados e vede o livramento do Senhor. Eles virão por um caminho organizados, mas fugirão da tua presença, desbaratados, desorganizados por 7 caminhos. Assim eu profetizo da minha vida, da minha família, do meu lar, da minha casa, na tua igreja, no teu ministério, na tua saúde, nas tuas finanças, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? É o que a palavra nos diz. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que eu temo e os livra. Quem é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós vamos falando sobre as aparências. Samuel foi enganado quando Deus falou a Samuel: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Porque o homem olha a aparência, o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. E eu já encontrei um dos filhos de Jessé, e eu gerei como rei, um homem segundo o meu coração. Ele cumprirá toda a minha vontade. Falava daquele jovem Davi, um simples e humilde pastor de ovelhas, um simples salmista, esquecido lá no campo. Mas ninguém o via, mas o Senhor conhecia o coração de Davi, o coração daquele jovem adorador. Amém? Glória a Deus. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Davi foi o único homem, apesar dele ter uns vacilos, uns erros, que foi chamado homem segundo meu coração. Uma coisa é quando nós nos identificamos com Cristo, com a religião, com a igreja, com a placa, com o nome da parede. Outra coisa é quando Deus se identifica conosco. Deus disse: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. Ele cumprirá toda a minha vontade. É quando Deus se identifica com um homem, com uma mulher, com um jovem, com uma criança. Quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Que Deus tremendo, não é verdade? Que Deus gracioso, poderoso. Leia um bom livro, gaste algum tempo na presença de Deus, faça um devocional. Peça a Deus que o capacite, né, para eliminar suas fraquezas, seus pecados, desânimo, o medo, a ansiedade, a depressão, a solidão. Gaste algum tempo em oração. A palavra do Senhor fala assim: sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, provém presente no dia da angústia. Salmo 91, lá no versículo 15: Ele me invocará, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Gaste tempo na presença de Deus. Força para eliminar os maus hábitos e comece outros a cultivar bons hábitos. Isso é para mim, isso é para você, é para nós. Caráter interno é muito mais importante do que credenciais externas.
muito mais do que credenciais. Coração. O segredo está aqui. Mas quando fala aqui, fala da mente, do entendimento, do raciocínio. Lá o que fala também em Romanos, capítulo 12, lá, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mente, uma conversão, uma mudança de direção, uma mudança de mente, de atitude, não é? Isso é conversão, mudança de rumo, em direção à perdição, toma o caminho da direita, o caminho do reino dos céus. Jesus disse ao discípulo: ide ao mar alto, lançai a rede ao lado direito do mar. E fazendo, colheram uma grande quantidade de peixe. Uma pesca maravilhosa. Os peixes estavam do lado direito do mar. Caráter interno é muito mais importante do que credenciais externos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui algumas características de Davi para vocês, eu vou ver se dá tempo, pessoal. Algumas características de Davi, ok? Eu vou concluir, porque eu não posso passar muito tempo, na verdade. Quero ler algumas características de Davi. Saul foi rejeitado, foi excluído por o Senhor, mas o mesmo Senhor que o chamou o rejeitou por suas atitudes. Saul foi precipitado, oferecendo sacrifício. Saul foi precipitado, não é? Invejando Davi. Saul foi precipitado, né? Não esperando Samuel para oferecer o sacrifício. Saul se desviou, se tornou vingativo, rancoroso, tentando matar Davi. Saul foi rejeitado pelo Senhor, o Espírito Santo se apartou de Saul. Então, como nós vemos, a gente vê, se eu conseguir abrir aqui, pessoal, a gente vai ver aqui algumas características, né, de Davi. Se eu encontrar, não encontrei, se eu não encontrar, eu vou ficar devendo para a próxima. Não estou encontrando as características de Davi, né? Exatamente, eu compartilhei aqui. Estou procurando, pessoal, mas até agora eu não encontrei. Muitos arquivos aqui que eu anotei e compartilhei, nada, absolutamente nada, mas eu estou procurando. Mas já veio aqui, espera só. Espera aí, que pode ser que eu não encontre. E a gente veja algumas características da vida. Então, pessoal, Saul teve um fim trágico, se suicidando, lançando-se sobre a sua própria espada. Saul foi ungido pelo Espírito Santo. Uma vez Davi foi ungido, 3 vezes. 3 vezes Davi foi ungido por Deus. Foi ungido. Deus tem mais para você. Procurei aqui, eu queria falar sobre as características de Davi, mas não encontrei aqui. Não sei se eu vou ficar devendo para vocês, para a próxima, uma outra oportunidade. Compartilhei, mas tem muita coisa aqui que eu compartilhei e infelizmente eu não estou encontrando. Não estou encontrando aqui, pessoal. Se eu encontrar, seria uma benção. Mas não estou encontrando. Não estou encontrando. Será que? Não. Vamos ver aqui se eu encontro. Também não. Queria até anotar, pessoal. Queria até a caneta aqui, a agenda, para anotar as características da vida. Mas ia demandar mais tempo. Eu estou aqui procurando esse encontro.
Acho que vai dar certo, pessoal. Vamos tentar encontrar algumas características de Davi rapidamente para concluir. Ao contrário de Saul, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem de profunda adoração. Davi foi um adorador. Davi foi um homem de coragem, corajoso. Saul foi covarde, não teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Davi, pelo contrário, já tinha matado um leão, um urso e depois um gigante. Davi foi um homem de fé. Davi também foi um homem humilde. Davi foi um homem leal, um homem fiel. Davi foi um homem perseverante. Ele não se tornou rei após ser ungido, não, pessoal. Ele demorou bastante tempo. Um homem que buscava orientação de Deus. Um homem quebrantado e arrependido. Talvez esse seja um dos principais marcas, características do coração de Davi. Um homem quebrantado e arrependido. Ele fala lá no Salmo 51, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. 51:10. E renova em mim um espírito reto. Então retire em mim do Espírito Santo. Ele falou que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito e humilde de espírito. Não desprezarás, ó Deus. Um homem que amava profundamente a presença de Deus. Então eu resumi aqui, pessoal, o caráter de Davi em oposição a Saul. E das referências e vou concluir. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Está escrito em Atos 3:22, 1 Samuel capítulo 1. Davi foi um adorador. Salmos 63, do 1 ao 4. Davi foi corajoso. 1 Samuel 17, 45 ao 4. Davi foi um homem de fé. 1 Samuel 17, 37. Davi foi humilde. 1 Samuel 24, versículo 6. Davi foi leal, fiel. 1 Samuel 18, 1 e 2. Né? Perseverante, ou 26. Perseverante, 1 Samuel 36, dependente da direção de Deus, 1 Samuel 23, versículo 2, arrependido e quebrantado, 2 Samuel 12, 13 e 51, amava a presença de Deus, Salmo 27, versículo 4. Davi não foi um homem perfeito, foi um homem que aprendeu a se voltar para Deus, não teve coragem, mas também teve medo. Teve vitórias, mas também teve derrotas. Foi rei, mas também foi fugitivo. Foi adorador, mas também pecou. Caiu profundamente, mas se levantou pela graça e pelo arrependimento. A palavra diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, pois o Senhor é poderoso para o levantar com a sua mão. Por isso, quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não significa que Davi nunca pecou, significa que seu coração estava direcionado para Deus, e quando foi confrontado, ele reconheceu seu pecado, arrependeu-se e voltou-se para o Senhor. A maior característica de Davi não era sua coroa, não era sua aparência, não era sua estatura, do seu coração. Deus te abençoe. Seja um Davi, seja um homem, seja uma mulher, seja jovem, seja uma criança, segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Eu tenho que concluir. Começaram as pessoas a bater a porta aqui e alguns animais a fazer algum barulho. Peço perdão pelas interferências. Até a próxima devocional. Querendo Deus, no nome de Jesus. Amém. Onde eu li, eu marquei aqui, tinha marcado. Para encontrar novamente. Mas eu já disse aí algumas referências para vocês. Está mais do que suficiente. Ok? Um abraço. Deus abençoe. Seja um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Deus não olha para a aparência, Deus vê o coração. Amém. Beijo no coração. E até a próxima. Queridos, amados de Jesus Cristo. Um abraço, fui. Tchau.